Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, querido irmão, querida irmã, poder chegar a você para esse momento de reflexão, de oração ao redor da palavra de Deus, para que a gente possa, iluminados pelo Espírito Santo, encontrar na palavra de Deus as inspirações necessárias para esse dia que começa. Nós iniciamos um novo mês, estamos na 9ª semana do tempo comum. Vamos então nos dispor para esse momento de oração e de escuta da palavra, rezando a oração que a liturgia nos propõe para esse dia. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós os pedimos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Escutemos com atenção a palavra de Deus que nos é proposta pela liturgia, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no tempo comum, nesse tempo em que a liturgia nos convida a acompanhar Jesus, o seu ministério público, a acolhida que o povo faz da sua palavra, mas também a rejeição, as animosidades que acabaram sendo geradas entre Jesus e os seus contemporâneos, de modo especial aqueles que eram partidários dos grupos da época, como os partidários de Herodes, hoje tentam colocar Jesus numa situação embaraçosa. Interessante como que é a astúcia humana quando colocada a serviço do mal, né? As autoridades começam elogiando Jesus, dizendo que ele é alguém verdadeiro, que ele não olha para as aparências, mas que ele ensina de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Deus espera e deseja, né? Na verdade, esse elogio, esta captação da benevolência de Jesus era algo falso. Mas Jesus, que conhece o interior do coração humano, percebe a falsidade, a má intenção deste elogio que lhe é dirigido. E eles então apresentam a Jesus essa pergunta capciosa: é lícito ou não pagar impostos a César? Essa pergunta, na verdade, colocava Jesus numa encurralada, porque ou se ele dissesse que era lícito pagar impostos, ele estaria atraindo a rejeição do povo de Israel, que já sofria com os altos impostos por causa da dominação romana. Por outro lado, se Jesus dissesse que não era lícito pagar, ele estaria se colocando contra os invasores romanos.
podendo atrair sobre si graves consequências. Então, de todo lado que Jesus pudesse responder sim ou não, Jesus estaria se comprometendo. Como que Jesus resolve essa questão? Fazendo com que os seus interlocutores possam compreender que a origem de todo poder, seja ele poder humano ou qualquer outro sobre a face da terra, sua origem está em Deus. Deus é maior que todas as coisas. Interessante que as autoridades não perguntam a Jesus se era o que eles deveriam oferecer a Deus, mas Jesus lembra: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então Jesus recorda que antes do poder político está o poder de Deus. Tudo está subordinado a ele. Agora, nós não podemos confundir o poder político e o poder religioso. São esferas separadas, independentes. E nem podemos contrapor um poder ao outro. O fato é que todo poder humano não pode ser absolutizado e nem ser causa de opressão, porque todo poder humano, na verdade, deveria estar a serviço do bem comum, da promoção do bem de todos, né? E é isso que Jesus lembra na sua palavra. Então, Jesus pede que, antes de qualquer coisa, nós possamos entregar a Deus aquilo que é absoluto na nossa vida e o relativo àquilo que é do mundo, aquilo que não está no mesmo nível de Deus, no mesmo nível das suas exigências. Que nós, então, no meio de tantas propostas e ofertas que o mundo nos oferece, nós possamos elegir o que agrada a Deus, sem descuidar dos nossos compromissos como cidadãos, como pessoas que são responsáveis pela construção do bem comum e da vida em sociedade. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus, que nos acompanhe durante este dia e nos ajude a sempre buscar a vontade de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós. Que Deus abençoe você.